Comparado a uma formiga, qualquer cachorro, independente do tamanho, sempre vai ser grande, mesmo que pareça um ratinho. E comparado a um rinoceronte, que pode passar de 2.000 quilos, qualquer cachorro, mesmo aquele que parece um bezerro, fica pequeno. Então, a discussão sobre o tamanho do cachorro, que parece objetiva, tem jeito de discussão objetiva, ela só fica objetiva quando você compara, né? Bom, essa é um tipo de discussão, né? É um modelo de discussão. Mas tem aquela discussão que é subjetiva e mesmo quando você compara, quando você coloca números, a subjetividade não desaparece. Por exemplo, faz de conta que eu tivesse chegado hoje no estúdio e dissesse, puxa vida, ontem eu li muito. E a Carla, da mesma forma que eu, chegasse ao estúdio dizendo, puxa vida, ontem eu li pouco. O que isso quer dizer? Que eu classifico como muito aquilo que eu li e a Carla classifica como pouco aquilo que ela leu. Aí o Felipe pega e fala assim, tá bom, mas quanto que vocês leram? Daí eu falo, eu li 50 páginas. E a Carla fala, eu li 50 páginas também. Então, mesmo colocando o número, 50 páginas é muito para mim e pouco para Carla. Porque é uma interpretação. A quantidade de páginas lidas de um livro, ela não é um indicador acima de qualquer discussão. O que é muito para um pode ser pouco para outro. Você não resolve a subjetividade nem mesmo quando coloca um número sobre a mesa. O Felipe pode ter uma outra opinião sobre o que é 50, a quantidade adequada de páginas, ou muito ou pouco. Não dá para dizer se é muito ou pouco ler 50 páginas, a não ser que você tenha uma meta. Por exemplo, você tem que acabar um livro de 400 páginas em 5 dias. Aí você tem que ler 80 por dia. Se eu li 50, li pouco. E a Carla está certa. A gente leu pouco. Então, as discussões muitas vezes precisam de comparação, como é o exemplo do cachorro. É grande ou é pequeno? Depende. Precisa comparar. Com o que você está comparando? Com a formiga? Com o rinoceronte? O cachorrão com o cachorrinho? E muitas vezes você precisa de uma meta para que a discussão faça sentido. Tenho que ler 400 páginas. Comparação e metas é o que desempata a maior parte dos debates, principalmente quando a gente fala sobre economia. Tem que comparar e tem que ter meta. Um país pode estar crescendo muito na comparação com o que já cresceu, na comparação com outros países, e pode estar crescendo pouco quando a gente analisa a meta de crescimento projetado. Puxa vida, prometeu crescer 2, cresceu 1. A pandemia, ela derrubou a economia de todos os países. Se a gente for olhar o efeito mais expressivo dessa pandemia, apareceu com os dados do crescimento do PIB, ou melhor, da variação do PIB dos países no tal segundo trimestre. Trimestre é conversa de contador. Ninguém fala assim, puxa, esse trimestre meu tá difícil. Não existe isso. Você fala mês, fala ano, né? Fala momento. Você não fala nem assim, essa primavera tá difícil. Isso é coisa de meteorologista, né? Mas enfim. No caso do Brasil, a economia do segundo trimestre caiu 9,7% na comparação com o trimestre anterior. Atenção, tem gente que compara com o mesmo trimestre do ano anterior, aquelas bagunças que a gente se atrapalha, né? Porque na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, muitos países caíram muito, mas vamos comparar sempre com o trimestre anterior. Alguns países perderam um pouco menos do que isso no mesmo período, sempre no segundo trimestre. Outros perderam mais do que isso. O desempenho do PIB brasileiro neste tal segundo trimestre, quando você pega a lista de 48 países, os 48 maiores países do mundo, o Brasil está com a 22ª maior queda. Está lá no meio, vai. O levantamento foi feito pela consultoria Alcin Rating. Eles pegaram as maiores economias do mundo, viram quanto cada uma delas caiu. O Brasil ficou empatado com a Alemanha, Tailândia. E acima de Itália, Reino Unido, França, outros países. O Chile perdeu, por exemplo, 13,2% do PIB no segundo trimestre, comparado ao primeiro. O México, mais de 17%. A Espanha, mais de 18%. O Reino Unido, mais de 20%. Aí, sobre essa queda, o Paulo Guedes se manifestou e ele, não sei o que ele tinha feito, mas ele estava inspirado. Então ele disse, como a luz das estrelas que vemos foram emitidas há milhões de anos atrás, o que você vê no resultado do PIB é um registro do passado com esse som que ouvimos agora. Bonito, né? O Brasil já está voltando a crescer, ele falou. Ele estava no Senado
e uma retomada em V. A gente até falou da retomada em V ontem aqui. Mais rápida, segundo ele, após essa queda gerada pelos efeitos da pandemia. Bom, de fato, o pior momento da economia foi o segundo trimestre. De fato, os números mais recentes autorizam a gente a falar em recuperação. Nada que salve o ano, nada que vá dar um PIB positivo em 2020. Vai dar seus 5%, 6% de queda. Mas há dúvidas sobre o formato da recuperação, se vai ser em V, se vai ser em W, se vai ser em V com V aberto, tipo a perna da queda bem angulada e a perna da recuperação bem abertinha. Vamos acompanhar. Mas tudo que a gente não pode perder é a comparação e as metas, que foi do que eu falei. Os cachorros, os livros. Primeiro vamos falar da comparação. Quando a gente olha essa lista de países e vai pesquisar os dados, a gente acha lá os Estados Unidos. Caíram mais ou menos como a gente, 9,1%. Aí tem gente falando, puxa, a economia brasileira, a economia americana caíram mais ou menos a mesma coisa. Estamos bem. Poxa vida, se nós estamos igual à economia americana. Só que o Brasil tem patinado no PIB desde que a gente entrou em 2014. Em 2013 a gente tinha crescido 3%. Bom, não é uma coisa fantástica, nós já crescemos 11%, 13%, mas crescemos 3%. Aí em 2014 a gente deu aquela pipocadinha, crescemos meio. A nossa média histórica da redemocratização para cá é entre 2,2 e 2,5. A gente cresceu meio. Aí em 2015, perdemos 3,8. Aí em 2016, perdemos 3,6. Aí começou uma sequência de pequenos crescimentos, 1%, 0,8%. Nada muito bom. O que nos segurou foram decisões importantes, lei do teto dos gastos, racionalização da gestão, que seguraram eventuais aventuras que poderiam comprometer ainda mais o nosso PIB. 18, 19, tudo crescimento bobinho. Bom, na prática, a gente entrou em 2020 com uma perda no PIB, comparado ao PIB que a gente tinha em 2013, da ordem de 9%. Ou seja, a gente entrou em 2020 9% mais pobres do que a gente estava em 2013. É muito. Já os Estados Unidos, eles viveram outra realidade. Nesse período, entre 2014 e 2019, eles enriqueceram. A gente empobreceu, a gente perdeu 9%. Eles enriqueceram. Eles ficaram 14% mais ricos. Nós, 9% mais pobres. Então, eles entram em 2020 14% mais ricos. A gente entra em 2020 9% mais pobre do que comparado a 2013. E eu estou lembrando, 2013 foi o nosso último ano de crescimento ok, crescimento ok, 3%, ok. Aí, quando acontecem as quedas do PIB, o tal efeito de 9% na queda do segundo trimestre nos Estados Unidos pega uma nação mais rica e mais enriquecida do que a de 2013. E quando os 9%, os mesmos 9%, um pouquinho mais, no nosso caso, 9,7%, chegam no segundo trimestre, atingem uma nação mais pobre do que a de 2013. Resultado, comparada à riqueza que tinha em 2013, o brasileiro agora está 19% mais pobre. Olha só, porque teve uma queda no primeiro trimestre também de 2,5% do PIB e teve essa queda de 9,7% do PIB no segundo trimestre. E os americanos? Bom, os americanos perderam o ganho dos 14% e perderam mais um pouquinho. Então eles estão 1% mais pobres do que eles estavam em 2013, o que mostra o efeito fabuloso que foi essa pandemia. Fabuloso e desgraçadamente fabuloso. Então, viu como é fundamental comparar? Não dá para olhar Brasil e Estados Unidos, ver o número 9, 9,1, 9,7 e falar, pô, nós estamos igual. Não, a gente não está igual, porque a gente vem patinando e eles vêm crescendo. Eles vinham crescendo. Não tiveram um grande 2019, não, mas eles vinham numa curva que acumulou 14% de riqueza em 6 anos. E a gente vinha numa curva que acumulou um prejuízo de 9% no nosso PIB. Isso diferencia os países, além da monstruosa diferença entre os PIBs. Né? Eles são muito mais ricos do que a gente. Aí entramos na história da meta. Cada país tem um tamanho de estrago para administrar. O nosso é administrar a recuperação para voltar a resgatar esse quase 1/5 de riqueza que se foi, para daí então pensar em crescer. E se a gente tivesse mantido a nossa média histórica,
entre 2,2% e 2,5% do PIB, imagine que país a gente teria. A gente entraria na pandemia de outro jeito, né? Infelizmente, a gente entrou mal em 2020, entrou muito mal em 2020. 2019 acabou sendo de novo um ano perdido, em termos de crescimento. Lamentavelmente, a gente tinha, vamos lembrar, uma promessa de que 17 seria um ano razoável, depois de que 18 seria um ano razoável, depois de que 19 seria um ano razoável, depois a gente projetou 2020 como um ano razoável e nada se mostrou razoável. Então a lista de medidas para sair deste cenário de perda de 1/5 da riqueza precisa ter a força necessária para produzir uma aceleração suficiente para a gente ganhar algum tempo. Do contrário, a gente vai crescer 1%, 2%. O ano que vem o governo projetou 3,2% no orçamento. O Zé Roberto Mendonça de Barros ontem falou aqui alguma coisa entre 2% e 2,5% para o ano que vem. E se a gente for nesse ritmo de 2, 2,5, 2, 2,5, vai levar muito tempo para a gente voltar à riqueza de 2013 com a população de 2020. Então, mais gente com o mesmo PIB é menos renda per capita. É mais gente pobre. E a pobreza está aí. Então, vai acontecer a recuperação de acordo com a nossa capacidade de listar metas, estabelecer metas e seguir. A gente tem que ler 50 páginas por dia? Vamos ler. Tem que ler 80? Vamos ler. Meta dada, meta cumprida. E qual é a lista de metas que a gente tem para sair desse atoleiro? Não tem. Não tem. Cadê as 5 medidas que o governo federal apresentou para a gente sair desse atoleiro? Não tem. A reforma administrativa vai sair amanhã, o governo prometeu. Tomara que saia amanhã. É parte disso, é fundamental. Mas lembre-se que ela não sairia, aí agora vai sair. A tributária fatiada, cadê? A reforma tributária é a reforma do Congresso. Cadê a lista de medidas constitucionais, né, de emendas constitucionais, a lista de medidas infraconstitucionais, a lista de transformações, a lista de privatização efetiva? Porque a lista de privatização do governo só cresce. Mas é blá blá blá, porque não sai nada. Então esse governo ou apresenta uma lista, ou então a gente está frito. Porque não adianta a gente confundir as coisas. Metas para retomar e promover o crescimento, que é do que eu estou falando, eu não vejo. O Renda Brasil não é meta para crescer o país, assim como não era o Bolsa Família. Uma coisa é você ter uma meta para sair do atoleiro, outra coisa é você assistir a população que no momento do atoleiro ou nos momentos em que o Brasil está em dificuldade, sofrem mais. Elas precisam ser assistidas. Mas isso custa dinheiro, isso não gera dinheiro. Ah, não, isso movimenta a economia. Não, não, não. Isso redistribui um dinheiro que foi capturado pelo Estado da economia e devolvido para outros setores. Então, vai sim movimentar a economia das cidades onde as pessoas vivem. O pequeno estabelecimento comercial, pequenas empresas de serviço, tal, vão ser, sim, ativadas. Mas esse dinheiro saiu de algum lugar. Não foi dinheiro criado, foi dinheiro redirecionado. Agora, e criação de riqueza? Ela não estamos vendo. Então, esse é o grande desafio do governo. Sair do atoleiro é dar condições para a economia decolar. Então, com a palavra, o governo federal, que fala demais, o presidente que fala demais, o ministro que fala demais, mas apresenta propostas concretas de menos.